pauta da reunião ordinária. Boa noite a todos. Pauta da reunião ordinária em 2/6/2026. Convido aos senhores vereadores para tomar os seus assentos em seus lugares. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamado, senhores vereadores, na sessão ordinária do dia 2 de junho de 2026. Admardo Antônio Schwab. Presente. Álvaro Ribeiro Lima. Presente. Fábio da Silva. Presente. Francisco Mendes Teixeira. João Paulo Lobato Salazar, presente. José Fernando Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. E Sérgio Dias. Presente. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Reduto, declaro aberto aos trabalhos. Leitura das atas dos dias 19, 27 e 29 do ano de 2026. Ata sucedida da reunião ordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 19 dias do mês de maio de 2026, às 19h09, na sede da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Reunir os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, para a reunião ordinária. Os senhores vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva e Rosângela Gonçalves Maciel e Sérgio Dias. O senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura das atas do dia 5 e 7 de maio. O senhor presidente submeteu a ata de discussão e votação. O senhor presidente declarou as atas aprovadas. O senhor presidente consultou o plenário que a reunião fosse em um só expediente. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, leitura de indicação número 003/2026, leitura do requerimento número 04/2026, leitura do requerimento número 05/2026 e leitura do requerimento 07/2026. De todos os vereadores. Foi aprovada a indicação número 03/2026 e o requerimento número 04/2026 e o número 05/2026 e o número 6 e o número 07/2026. Por todos os vereadores. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, José Maurício da Silva, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, Rosângela Gonçalves Maciel e Fábio da Silva. O senhor presidente Francisco Mendes Teixeira. As íntegra da reunião será anexada em mídia digital ou audiovisual para a ata minuciosa, nada havendo a tratar com a chamada final com os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão, do que para constar lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, e vereador João Paulo Lobato Salazar, secretário. 19 de maio de 2026. Vou ler as três e você põe em votação. Ata sucinta da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 27 dias do mês de maio de 2026, às 19h10, na sede da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Reuniram-se os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, os senhores vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Francisco da Silva, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva e Rosângela Gonçalves Maciel e Sérgio Dias. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, projeto de lei número 14/2026, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de gratificação a profissionais da educação básica e em efetivo exercício de demais servidores de apoio na educação do município de Reduto, Minas Gerais, e das outras providências. Projeto de lei número 16/2026, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município, em favor da Secretaria Municipal de Obras, no valor de R$ 10.318.000. Projeto de lei complementar número 03/2026, de autoria do prefeito municipal, altera a carga horária dos cargos de monitor de educação e berçarista, sem redução de vencimento e das outras previdências.
O senhor presidente encaminhou os projetos para as comissões. A íntegra da reunião será anexada em mídia digital e audiovisual, para a ata minuciosa. Nada mais havendo a tratar com a chamada final com os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão do que, para constar, lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, e vereador João Paulo Lobato Salazar, secretário, 27 de maio de 2026. Ata sucinta da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 29 dias do mês de maio de 2026, às 19h02, na sede da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais, reuniram-se os seguintes vereadores. Sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, os senhores vereadores Admário Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva, Rosângela Gonçalves Maciel e Sérgio Dias. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta. Oração pelo vereador Admário Antônio Schwab, projeto de lei número 16/26, de autoria do prefeito municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar ao orçamento geral do município, em favor da Secretaria Municipal de Obra, no valor de R$ 10.318.000. Projeto de lei complementar número 03/2026, de autoria do prefeito municipal. Altera a carga horária de monitor da educação e berçarista, sem redução de vencimento e das outras previdências. O projeto de lei número 016/2026 e o projeto de lei complementar número 003/2026 foram aprovados por todos os vereadores. A íntegra da palavra da reunião será anexada em mídia digital e audiovisual para a ata minuciosa, nada mais havendo a tratar com a chamada final com os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão que, para constar, lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, e vereador João Paulo Lobato Salazar, secretário, 29 de maio de 2026. As atas estão em discussão e votação. Aos que estiverem contra, de acordo, permaneça como estão, e os que estiverem contra, podem se manifestar. Os projetos estão aprovados. As atas estão aprovadas. Oração pelo vereador Edmardo Antônio Schwab. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo, que enviastes aos nossos corações, e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura da proposição apresentada à mesa. Projeto de lei 09/2026.
Projeto de Lei 09/2026. Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos secretários municipais do município de Reduto para recomposição das perdas inflacionárias e das outras previdências. Autoria, prefeito municipal. Esse projeto será encaminhado para as comissões. Projeto de Lei número 011/2026. Projeto de Lei número 011/2026. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementar ao Orçamento Geral do município, em favor de diversas secretarias municipal, no valor de R$ 1.952.000. Autoria, prefeito municipal. Também será encaminhado para as comissões. Projeto de Lei número 013/2026. Projeto de Lei número 13/2026. Autoriza a abertura de crédito adicionais suplementar ao Orçamento Geral do município em favor de diversas secretarias municipal para investimento em obras e materiais permanentes, no valor de R$ 4.312.000. Autoria, prefeito municipal. Também vai para as comissões. Projeto de Lei número 015/2026. Projeto de Lei número 015/2026. Autoriza a abertura de crédito adicionais suplementar ao Orçamento Geral do município em favor das secretarias municipais de obras e educação, no valor de R$ 1.989.000. Autoria, prefeito municipal. Também vai para as comissões. Projeto de Lei número 017/2026. Projeto de Lei número 017/2026. Dispõe sobre a concessão de gratificação aos profissionais da educação básica e efetivo, em exercício dos servidores de apoio na educação do município de Reduto, Minas Gerais, e das outras providências. Autoria, prefeito municipal. Também será encaminhado para as comissões. Proposição de emenda de lei orgânica número 00/2026. Proposição da emenda à lei orgânica número 001/2026. Dispõe sobre emendas parlamentares impositiva. Autoria, mesa diretória. Também será encaminhado para as comissões. Fazer a justificativa dos vereadores Francisco Mendes Teixeira, Rosângela Gonçalves Maciel. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, não foi possível a minha presença na reunião de hoje devido ao uso de medicamentos para controlar a pressão alta, o que comprometeu minha visão. Desde já agradeço a compreensão de todos. Vereador Francisco Mendes Teixeira. Senhor presidente, senhores vereadores, não foi possível a minha presença na reunião de hoje devido aos problemas de saúde do meu esposo, que está hospitalizado. Desde já agradeço a compreensão de todos. Vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Palavra franca ao senhor Silvio Damascena. Silvio Garcia Damascena, na tribuna popular. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Gente, senhores vereadores, boa noite. Eu vim aqui hoje por um motivo um pouco, seria desgastante falar dessa forma, sobre a questão do projeto Bolsa Aprendizado, aprovado nesta casa, dia 3 de maio de 2022. O que acontece? O orçamento aprovado pelos senhores, conforme alguns citam lá, 360 mil, não é compatível para que seja pago todo a matrícula de todos os alunos. O edital previa 100 bolsas
no valor de R$ 299. Esse valor multiplicado por 48, né, 100 vezes 299, que seria o valor da bolsa, vezes 48, que seriam os meses, daria R$ 1.434.200. Ou seja, no valor de 360 mil, cada aluno hoje sairia para o município a R$ 75. Eu tenho aqui em mãos documento que prova que a faculdade está sem pagar desde 2023. Como um orçamento dessa grandeza, né, passado por uma casa respeitada no município, não teve essa observância. E eu tenho aqui também o seguinte, que o valor de 360 mil, ele não pode ser renovado automaticamente sem ter a lei anual orçamentária, para que se fosse coberto esses gastos. Aí, hoje, nós temos 70, não é 70 alunos, são 70 famílias que se encontravam com sonhos retidos por um erro, talvez um erro, não sei, ou falta de leitura de um projeto em si, para fazer uma conta dessa. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, né? Qual o valor que foi enviado para esse projeto? Outra coisa que eu gostaria de perguntar, qual o passo para a licitação do projeto ou da empresa que ganhou o projeto? Porque hoje nós temos faculdades próximas a nós aqui que prestam o mesmo serviço com 50% do valor mais baixo do que o valor contratado. As contas não se encaixam. Se foi 360 mil e o edital diz que é 299 por aluno e o aluno ia receber isso, alguém está levando R$ 224 de cada aluno. Se for nessa linha de pensamento. Aí vem outra questão aqui. Primeiro, o órgão responsável pelo projeto seria assistência social. Foi feito na sede da prefeitura. Aí quem fiscaliza isso? Outra coisa, a pessoa responsável pela captação de alunos deveria ser assistência social. Não foi feito pela assistência social. Outro ponto negativo nessa história toda, o número de alunos que foi admitido na data foi maior do que o programa. Ou seja, uma hora ou outra daria problema. O fato dos 360 mil, se fosse assim, e estivesse tudo pago, beleza, tranquilo, todo mundo acompanharia. Outra coisa que deixa, né, a gente indignado com essa questão. Foi pedido, as meninas estiveram aqui da outra vez, foi pedido para essa casa, né, se averiguasse a situação, olhasse como foi feita a situação. A única coisa que nós obtivemos resposta foi mandado um ofício para a prefeitura. Ofício para a prefeitura, nós, alunos, também poderíamos mandar questionando. E, inclusive, nós obtivemos respostas, né, mediante as questões. Né, até então, a prefeita Cíntia, ela pediu que a faculdade mandasse os documentos, né, para ela, para que se fosse feita a avaliação do que estava acontecendo. Como não tinha uma lei anual orçamentária de 2024 assinada e aprovada, ela necessitaria de fazer a questão do reconhecimento de dívida, porque sem isso ela não poderia pagar, porque não tem contrato firmado com o município, 2024, para fazer o pagamento. E, inclusive, ela mandou uma proposta, né, para a faculdade, dizendo que ia, né, fazer o reconhecimento de dívida 2025, né, mediante ao exercício dela, o período dela, e pagaria. E os alunos voltariam a assistir aulas. Isso também não ocorreu. Não ocorreu. Aí fica aquela pergunta. Se a lei anual orçamentária não foi assinada, como é que a prefeita, até então prefeita, pagaria essa dívida? Alguém aqui arriscaria pagar uma dívida sem contrato? Eu não arriscaria. Sem documento formal, jamais faria isso, ainda mais como futuro administrador. Aí fica aquela indagação. As meninas estiveram aqui e foi falando que essa casa não poderia fazer nada para nos ajudar. Gente, com todo respeito aos senhores, vocês são os órgãos fiscalizadores do município. É um projeto que envolve R$ 1.435.200. É só fazer a conta. 100 bolsas vezes 299 valor para o aluno, vezes 48, que é o período. Se quiser pegar a calculadora e fazer, pode fazer, dá R$ 1.430.000. Agora, nós passamos aquele transtorno, né, as turmas aí, naquela ansiedade, formal não, os professores da faculdade já foram dispensados, né, já não trabalham mais aqui, possivelmente o polo vai fechar,
Aí nós ficamos numa situação, né, complicadíssima. Sabe qual foi o jeito que nós conseguimos? Uma faculdade particular, cobrando 50% mais barato, com estrutura melhor do que a que foi adquirida pelo município. Aí ficam as perguntas. Teve acompanhamento no processo estatório? Teve acompanhamento no processo de recrutação de alunos? O órgão que era para fiscalizar, o órgão que era compatível com o programa, fez a captação de alunos? Outra pergunta que me deixa intrigado. A faculdade está sem receber, tenho nota fiscal aqui, de 2023. Como é que uma empresa presta serviço para o município durante 2 anos, sem liminar, sem ninguém entrar com ação? E aí? Como é que fica 70 famílias? Não são 70 alunos, são 70 famílias, nesse processo todo. Então, nós queremos agora, né, através dessa casa, transporte para os alunos que deslocaram para Manhuaçu. Nós iremos entrar com uma ação judicial para reparação de danos morais e transtornos causados pelo erro grotesco quanto à questão do orçamento do seu projeto na sua execução. O edital, lá atrás, previa que o aluno poderia receber o valor e repassar à faculdade, né, o que também não foi feito, também não foi acompanhado. Nós queremos que seja feita uma inspeção em todo o projeto, desde o seu início até o seu final. Porque se essa casa é responsável por fiscalizar os atos do prefeito, né, da prefeitura, do executivo, nós queremos que isso seja feito. E nós queremos um apoio de vocês, para que tudo ocorra de forma tranquila, sem perseguição de qualquer um que busca aquilo que foi garantido através de um projeto de lei. Todos os documentos, né, impressos tenho aqui, tem tudo no meu e-mail e todos os documentos necessários para que seja resolvida essa situação de uma forma pacífica, que não traga prejuízos e nem danos, tanto aos alunos que ingressaram, quanto ao município. Nós queremos o que é nosso, garantido por lei, que foi assinado nessa casa. Senhores, essas são as minhas palavras e muito obrigado. Sim. Qual foi o ano que foi aprovado por essa casa? 2022. 2022. 2022. E outra coisa, o quadriênio aprovado aqui, aprovava o pagamento de 2002 a 2025. A faculdade não termina em 2025, ela termina em 2027. É praticamente, desculpa a expressão, mas praticamente uma bomba relógio. Uma hora ou outra ia estourar. Uma pelo orçamento aprovado, outra pelo período de orçamento aprovado, que foi curto pelo espaço, não teve essa observância, entendeu? São pequenos detalhes que levaram a um erro gigantesco, que trouxe aí prejuízos a diversas pessoas que tinham seus sonhos, a maioria já estavam desesperadas quanto a essa questão. Inclusive, senhor Caxias, se o senhor quiser os documentos, eu encaminho para o senhor. Eu só queria saber o ano. 2022. Foi a gestão Do Judiciário. E a gestão dessa casa também, de 2022, 23 e 24, não é isso? Isso. Tá jóia. Só isso que eu queria saber, só. Tá bom? De 2025 para cá, já mudou um pouco, aqui o plenário aqui já mudou bem, né? Aí a gente fica meio sem saber não é o que está acontecendo que nós acompanhamos, né? Tudo que aconteceu, né? Mas tudo tem que partir do executivo para cá, né? E a gente fiscalizou, cobrou, mandamos ofício, mas como sempre, seu Silvio, o executivo não responde ofício nem dessa casa. Imagine dos professores, né? Nem dessa casa responde ofício. Está entendendo? Nem dessa casa. É um descaso total. Imagine os professores, né? Então, é só isso que eu queria frisar, tá, seu Silvio? Que é de 2022 que foi feito o projeto, né? 2022. Tá jóia. Foi feito esse projeto. Foi aprovado aqui, nessa casa. Tem documento, inclusive, está no site da Câmara Municipal. A gente simplesmente gostaria de uma resposta de vocês à altura, porque tem, igual eu falei, tem algo muito errado nisso aí, porque os valores não batem. Gente, meu tempo acabou, muito obrigado a todos. Oi. Só para ressaltar sobre esse projeto, né?
é uma coisa lamentável, né? A gente vê que muitas pessoas, né, deixou seu lar para estar correndo atrás de de estudo, para tentar um futuro diferente lá na frente. Isso é lastimável ter parado nesse momento, mas é igual eu falei com o senhor ali fora. Todo projeto que chega nessa casa, nós temos assessoria jurídica, nós temos advogado, né? Nós temos um respaldo para ser votado, né? Então, quando foi votado em 2022 esse projeto, ele teve o respaldo dos advogados da casa, do presidente, né? Do contador, porque eles que dão essa assessoria aos vereadores, entendeu? Então, os 9 vereadores que votou em 2022, que esse projeto foi por unanimidade, foi 9 votos, né? Ele teve um respaldo. Você pode pegar aí o projeto nessa casa e buscar aí quem é o contador, quem é o advogado, que tem um parecer favorável para os vereadores votar. Sim. Entendeu? Agora, porque nessa parte contábil, né, jurídica, a gente somos vereador, mas a gente é um pouco meio leigo em certas coisas, né? Por isso que a gente tem aqui advogado e contador para dar esse suporte aos vereadores. Mas o senhor está de parabéns pela sua cobrança, o senhor está certíssimo, tem que correr atrás dos seus direitos, né, que são direitos de vocês, porque foi um processo aí de 3 anos de faculdade, não foi isso? 3 anos. 3, agora praticamente no último ano, Último ano. parou, né? Então, eu só quero ressaltar isso aí, porque tudo que chega nessa casa, a gente é amparado pelos jurídicos e pelos contadores, tá? Então, só isso que eu queria, até comentei com o senhor lá fora, mas parabéns pela sua atitude, que as cobranças sejam feitas mesmo, tá? Então, Mas concordando com a fala do senhor vereador, conforme eu falei, se tivesse, né, a lei anual orçamentária aprovada para cobrir esses gastos, o valor inicial de 360 mil, se tivesse lá uma lei anual para cobrir o gasto, tranquilo, sem problema nenhum, a gente conseguiria formar sem dívida para o município. A dúvida que ficou entre a gente é o seguinte: essa lei orçamentária anual foi aprovada? Outra coisa, teve pagamento? Porque eu tenho aqui em mãos nota fiscal no valor incompatível com o valor de 360 mil. Aí o pagamento já sai lá do executivo, não dessa casa. Foi o executivo com o orçamento dele que tinha que ter incluído, conforme o senhor está falando, não é isso? Eles que tinham que ter incluído no orçamento deles pagar a faculdade. É de lá para cá que vem, essas leis são criadas de lá para cá, esses projetos, entendeu? Então, eles que tinham que ter botado no orçamento, não é isso, vereador João Paulo, eu estou errado. Eles tinham que ter colocado no orçamento e mandado para essa casa para ser aprovada. Porque eu tenho certeza que se tivesse mandado para essa casa para ser aprovada anualmente, como o senhor está falando, nada disso estava acontecendo, porque eu tenho certeza que essa casa, mesmo antes, quando estava aqui, seria aprovada. Isso aí só pode ter certeza. Então, nós gostaríamos de uma resposta de vocês à altura quanto a isso aí. Porque nós vamos, né, querer os nossos direitos garantidos por lei. Todos os alunos, né, igual eu falei, não são 70 alunos, são 70 famílias envolvidas nesse projeto. Tá joia? Gente, muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer, tá? Senhor Silvio, como o vereador Álvares e o vereador João Paulo já explicou, né? Eu te dou os parabéns por você ter vindo aqui e as portas estão sempre abertas para vocês usar a tribuna popular na hora que precisar. Tá? Boa noite. Pode ser um pequeno expediente só? Todo mundo concorda? A palavra está franca, senhor vereador. Vereador Fábio. Segmento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Eu não ia nem falar hoje, não, senhor presidente, mas eu vou falar só um assunto um pouquinho, falar bem menos que eu gosto de falar, só sobre esse projeto SAAI, né, que a gente votou na sexta-feira passada, fizemos a extraordinária, né? E porque essa falta de água que teve no nosso município, nessa semana passada, né, atrasado, se eu não me engano, foi 3 dias por falta de água. Então, eu quero só largar aqui, que sempre essa casa é muito cobrada, né? Muito cobrada mesmo. E nem tudo depende dessa casa.
maioria das vezes a casa cobra, a casa exige algo a mais para a população, mas que manda é o executivo, né? Essa casa só aprova as leis, mas quem executa é o executivo. Eu quero largar bem claro aqui, porque tem muitas pessoas que talvez não entendem e entram em rede social e falam aquilo que não deve falar, igual vi umas postagens de rede social sobre o assunto da água, né, de reduto. Lógico, com certeza, a gente chegar, ainda mais pessoa que está apanhando café numa época dessa, chegar em casa até, né, para dar banho numa criança, fazer uma comida, é difícil. Uma casa sem água é muito complicado, né? A gente vive numa casa sem luz, mas sem água é complicado. Então, senhor presidente, eu quero aproveitar que esses 10 milhões, mais de 10 milhões que foi aprovado aqui nessa casa sexta-feira passada, que o executivo toma providência, né? Que não deixe acontecer isso, para o vereador servir de chacota para alguns que não sabem comentar em rede social, né? Achar que o vereador tem culpa de faltar água nas suas casas. Então, que tome providência, coloca mais uns 2 ou 3 reservatórios lá em cima, porque tendo reservatório lá em cima, né? Já passou da hora de ter reservatório. Se dá um problema nos canos, tem água lá em cima para abastecer as casas, até que arrume, né, os canos. Então, essas minha fala, senhor presidente, aqui hoje, né, que essa casa aprovou mais de 10 milhões de reais para o SAAI. Então, que faça um bom proveito e faça um bom uso desse dinheiro, né? Para depois não ficar cobrando a Casa Legislativa aqui, que está faltando isso, está faltando aquilo. Muitas vezes não é a Casa Legislativa, é do governo para cá que vem a situação que a Casa acaba levando a culpa. Muito boa noite, senhor presidente, muito obrigado a todos. Vereador José Fernandes. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, o pessoal que estão participando aqui no plenário e os que estão na rede social. Aproveitando aqui no gancho aqui, que o Silvio, né, o nosso colega Silvio, veio aqui conversar a respeito do direito, né, dos alunos, e aí a gente começa a imaginar também a questão das falhas que teve na época, provavelmente também teve a falha no orçamento anual. Eu acredito que o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo até hoje, talvez falta de ferramentas. O executivo, muitas das vezes, ele chega e promete, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou colocar os carros que vocês, vereadores, conseguiram, vão comprar, vão colocar aqui, nós vamos consertar, vamos colocar remédio na farmacinha do SUS, que está faltando, mas falta ferramenta. Essa ferramenta, muita gente imagina, um enxado, um machado, uma foice. Não, é a ferramenta humana que está faltando lá dentro da prefeitura. São pessoas que começam a trabalhar e não conseguem fazer uma licitação. É um orçamento que chega errado aqui. Chegou o orçamento errado aqui, 2024 para 2025. Aí o executivo anterior falou que a ex-prefeita Cíntia que esse orçamento seria perfeito. O orçamento chegou com defeito novamente. Esse convênio mesmo do SAAI de mais de 10 milhões de reais já está aprovado desde 2024. E ele não entrou no orçamento. Ele entrou, mas entrou com 100 vezes a menos em erro. Então, são as ferramentas que não souberam a fazer o orçamento. Então, o orçamento chegar errado, hoje corre o risco do município ficar um pouco travado por causa dessa casa ter que aprovar as suplementações acima do permitido pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas. Não é? Então, são erros que vêm acontecendo de lá para cá, que pode ter acontecido na época também, senhor Silvio, e que aconteceu novamente, porque não foi colocado, mais uma vez, o orçamento de mais de 300 mil reais, possivelmente para pagamento, nesse 2025 também, para 2026. Sobre o convênio do SAAI, o vereador Fábio citou aqui, é até importante, porque pessoas falaram que foram no SUS para consultar agora, que teve uma virose aí, aconteceu, que deixou um montão de gente passando mal, né, com vômitos, diarreias. E chegando no SUS, não tiveram como usar o banheiro por falta de água. Houve até uma sugestão de nos pontos principais, como o SUS, escolas,
se tivesse um poço artesiano para abastecer naquele momento que faltasse, pelo menos na questão de banheiro, água, né? Não vou dizer que água potável para de consumo próprio, mas pelo menos uma reserva para não deixar acontecer essa falta de água no banheiro, né? Ou para lavar a área lá, os pessoal que trabalham na limpeza lá. Mas se colocar em prática esse convênio que foi aprovado agora por essa casa, provavelmente teremos um reservatório grande, e acredito que não só aqui no Reduto, mas parece que esse convênio já abrange Jaguaraí também, né? Vai ter um reservatório. Também tem um pessoal do Jaguaraí tão presente aqui, né? Então, já vai resolver esses problemas nos municípios também. Nós estamos chegando a época agora que eu acredito que todo mundo está sentindo uma mordida dos pernilongos, né? Os pernilongos estão atacando bastante aí. E em Manhuaçu parece que já teve casos de dengue. Tem uma menina que é minha vizinha que trabalha lá, de técnica de enfermagem, ela falou que só no setor dela teve 2 casos. Então, estaria na hora de pedir aí o pessoal responsável, né, pelo olhar essa questão da dengue aí, os agentes de saúde de endemia, se for o caso, não sei se está no momento, mas é o meu palpite, que até se usasse fumacê para começar a combater esses mosquitinhos aí, para evitar um problema também no nosso município aqui. Nós comentamos bastante essa semana sobre a questão de segurança nas famílias, segurança para a nossa cidade. A gente precisa ter dar um apoio maior à nossa Polícia Militar. Olhar a questão do código de postura, tivemos até conversando agora antes da reunião, para que os nossos policiais militares tenham mais, uma alavanca maior para poder eles trabalharem no nosso município. Para poder a gente ter as nossas famílias terem mais segurança, principalmente os finais de semana. Eu acho até muito bonita a questão da cavalgada, uma cavalgada bem organizada, né? Ela é uma cavalgada bonita, ela é uma coisa que já existe há muito tempo, em várias cidades acontece, igual em Simonese eu tenho amigos meus que fazem a cavalgada, participam, aqui em Reduto também tem, mas tem sempre alguém que vem no grupo e às vezes não é uma cavalgada, é um passeio, e às vezes toma um gole para mais, e aí acaba dando um problema de correr um risco de machucar alguém na cidade, aí, alguém da família, ou de repente até esbarrar algum automóvel aí. Então eu pedi aí aos agentes militares aí para poder dar uma olhada, dar uma mãozinha para a gente nisso aí. Ainda em questão de segurança, questão de famílias, nós temos 2 quiosques que foram desativados aqui na nossa praça aqui, um bem aqui no centro e outro lá perto do churrasquinho, que eles fazem falta para que as famílias possam se encontrar nos finais de semana, no meio de semana mesmo, o pessoal sai da missa, sai de algum encontro aí nas igrejas, ou mesmo sai das casas, tem um lugar para ele bater um papo, tomar um refrigerante, fazer um lanche, levar os filhos, e isso também inibe com que pessoas possam entrar e começar fazendo algazarras naquele local ali onde existe o quiosque. Se tem famílias, não vai ter pessoas fazendo coisas erradas. E para que sejam mais vigiados, sempre foi cobrado aqui, em 2024, no finalzinho do ano, quando o vereador Fábio era o presidente, eu vi que ele pagou aqui a questão das câmeras e deu início, né, dos trabalhos. A gente espera que sejam concluídos o mais rápido possível aqui no nosso município, aqui na nossa cidade, meio na zona rural, também para poder inibir alguns problemas que possam vir a acontecer aí de algumas pessoas que querem fazer algumas coisas erradas. As câmeras vão estar ajudando aí os nossos militares aí. Sem mais, eu agradeço. Uma boa noite, presidente. Uma boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo. Vereador João Paulo. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimento a todos que estão nessa casa e quem nos assiste pela rede social. Eu só vou pegar um gancho aqui na palavra do vereador Fábio, né? Eu só quero parabenizar o SAAI aí, né? Ficou um final de semana aí na luta aí para resolver o problema da água, né? Imprevistos acontecem. Eu sei que é difícil chegar em casa e não ter uma água, é complicado. Mas quero parabenizar o SAAI aí pelo esforço no final de semana, que esse cara aí 3 dias consecutivos, mas graças a Deus resolveu.
e que esse dinheiro agora, esses 10 milhões, seja, né, bem planejado para estar resolvendo o problema dessa água aqui do Reduto. Não só aqui, mas também como lá no Jaguaraí também, que de vez em quando tem um problema de água lá. Então, eu acredito que esses 10 milhões aí dá para resolver bastante o problema, né? Então, que seja resolvido aí. No mais, senhor presidente, não vou me alongar muito, é só isso e uma boa noite. Vereador Alvo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, população presente, população nos assistindo. Faço as palavras do vereador Fábio e do vereador João Paulo, as minhas palavras. E parabenizar realmente, né, o SAAI, porque se empenharam, foram 3 dias de luta, mas conseguiram resolver o problema da água, né, e a população foi servida, né. Quanto aos queixo mole, que eu falo queixo mole, esses caras que ficam jogando conversa fora na rede social, entendeu? O problema que eles passaram, nós passamos também, os pais de família passaram. Ficamos 3 dias, eu tenho 2 crianças em casa, entendeu? Passei sufoco também, só que os caras têm prazer de jogar pedra, né, nessa casa, tentar humilhar os vereadores, entendeu? Então, os queixo mole aí, vereador, ele está aqui para cobrar e fiscalizar. Essa parte de obra, essas coisas, é o executivo, entendeu? Isso aí fica aí para os queixo mole aí que joga conversa fora. Valeu? Vereador Sérgio. Vereador Vivi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite também quem está nessa casa aqui, né? E também todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Também gostaria de reforçar a palavra dos novos colegas aqui, né? Citando aí a respeito dos devidos fatores que acontecendo na nossa cidade agora recente. A questão aí, o que o vereador José Fernandes colocou aí, eu já venho acompanhando e as pessoas reclamando mesmo a questão, né, de animais e tudo. Nada contra. Inclusive, um amigo meu que gosta muito de cavalgada, e na última feira agora recente, ele mesmo chegou para mim e comentou a respeito disso. E olha que ele é uma pessoa que gosta muito dessa área, gosta mesmo, ele já participou de muitos, mas ele olhou e questionou essa questão aí. Então, que a gente possa mesmo, já conversei aqui com outros vereadores aqui, para a gente ter um pouquinho mais de atenção sobre essa questão aí. Nada contra os animais, né, mas eles estão realmente prejudicando e aí alguma coisa. A gente possa, né, estar ajudando nessa parte aí. E sobre a questão da falta de água, gente, realmente, todos os vereadores falaram aqui, muito bem falado. Eu, às vezes, sou até taxado como vereador né, que às vezes quer se aparecer, que quer fazer alguma coisa, mas não. Eu gosto de estar presente e ajudar, em poder ajudar de alguma forma. Eu acho que muito vale quem ajuda do que, né? Então, assim, é minha forma de conduzir o meu trabalho, eu gosto de estar presente. E posso dizer aqui, gente, de carteirinha mesmo, e posso dizer de prioridade, porque eu vi a luta desse pessoal, eu acompanhei de perto, e quero parabenizá-los pelo trabalho que esses meninos fizeram. O que aconteceu foi uma calamidade. A adutora que quebrou ali, nunca aconteceu, segundo o relato dos meninos, de quebrar da captação até ali na elevação, né? Só quebrou para cá. Para cá tem uma bomba que joga. Lá ela vem em grau, entendeu? Então, e foi trabalhoso para poder fazer o reparo. Como o vereador Álvaro disse aqui, eu também fiquei sem água no sábado, domingo, e na segunda-feira, até o horário que a gente conseguiu fazer a manutenção lá, às 3 horas da tarde. E foi questionado, às vezes, a questão de caminhão-pipa e tudo. Eu consegui, eu me disponibilizei, só que, segundo eles, não pode, porque você vai colocar uma água que não é tratada dentro das casas das pessoas, isso corre risco. E quem que vai se responsabilizar por isso? São eles. Então, gente, é isso aí. Parabenizar nós aqui por ter aprovado esse projeto, né? Deixar bem claro também, gente, que eu acompanho. Segundo o relato, esse é um convênio de 2022 também que estava parado.
né? Então, ele foi resgatado, parabenizar quem correu atrás disso aí, os colaboradores lá também, para poder conseguir esse convênio, para poder melhorar o nosso município em questão da infraestrutura do SAAI, né? Já foi feita uma melhoria boa lá no Jaguaraí, parece, né? Parece não, foi feito, né, o Maurício? Sim. Eu vi e acompanhei o trabalho dos meninos também. Então, assim, parabenizar mesmo, e a gente, nós aqui, os vereadores, acompanhar mesmo para onde que esse dinheiro vai e se realmente vai fazer um trabalho de qualidade, que nós precisamos mesmo de novos reservatórios, porque se tivesse novos reservatórios ali, não teria esses problemas, né? E poderia ter, sim, né? Porque a quantidade de água talvez não ia se suprir, mas ia facilitar um pouco e ajudar bastante. Então, gente, só para concluir aqui, dizer mesmo aos colaboradores, gente, acompanhar a luta daqueles meninos, hora nenhuma, ninguém reclamando, ninguém de cara feia, ninguém de má vontade, todo mundo trabalhando com maior satisfação e com carinho, a gente brincando, gente 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, tudo lutando, empenhado para poder devolver a água à residência de vocês. Então, falo aqui, né, com certeza que não foi falta de trabalho dos meninos. Mais uma vez, quero parabenizá-los e dizer o seguinte: pode contar sempre comigo, o vereador Bibi Schwab, ele está aqui para poder somar e ajudar a população. No mais, meu muito obrigado, ficam todos com Deus. Como os vereadores aqui nossos 9 vereadores já falaram todos, né? Eu também quero agradecer essa equipe do SAAI, dar os parabéns a eles, porque esse final de semana eles trabalharam incansavelmente aí, né? Teve disposição para dar conta dessa água, que eu sei que não é fácil. E quem tem as suas famílias em casa, ficar sem água em casa é a mesma coisa de ficar sem o alimento, né? E agradecer a todos, né, que está presente aqui e os que estão assistindo pela rede social também. E uma boa noite a todos e fiquem com Deus. A sessão está encerrada.